Olá, pessoal! Hoje, capítulo 6, Embriologia, Comportamento. Neste capítulo, Montessori nos fala sobre as sucessivas fases do desenvolvimento embrionário, onde essas fases se repetem em todos os animais, tanto superiores quanto os inferiores. No homem também. Nos animais inferiores, as fases são incompletas. Por exemplo, o Volvox, que parou o seu desenvolvimento na esfera e ficou como uma bolinha vazia que rola pelo oceano. Sua face exterior apresenta apenas uma camada de células. Em vários animais, o desenvolvimento dos primeiros estágios são muito parecidos com o embrião humano. Essa semelhança é considerada uma evidência da teoria da descendência, entre vários graus de animalidade. Os respectivos embriões, portanto, representam a síntese da evolução da espécie. Mais tarde, com a descoberta de De Vries, com a teoria das mutações, a embriologia voltou-se na direção de conceitos mais amplos, na tentativa de explicar a vida. O fato realmente misterioso é que de procedimentos tão parecidos entre si mesmos, aqui em um réptil, ali num pássaro, ou um mamífero, ou um homem, todos são muito parecidos. Então surge uma ideia de um plano construtivo único, entre aspas, cita Montessori. Um plano na natureza, um plano só ou um sistema. Um sistema de construção, como acontece com o homem, que ergue os mais diversos prédios, simples ou monumentais, mas que começa sempre com o acumular dos elementos, por exemplo, pedras ou tijolos, e com a sua superposição em paredes. Porém, o que determina a diferença definitiva, os detalhes e os ornamentos, é a finalidade que deverão ter esses prédios. No entanto, a coisa mais importante é que a embriologia conseguiu sair da fase das abstrações teóricas e pode ter as suas aplicações práticas. O embrião pode, de fato, sofrer influências transformadoras e o homem, atuando sobre ele, pode experimentalmente orientar o caminho da vida. E assim procedeu. Ele, por meio dos genes e das suas combinações, pode interferir na hereditariedade vegetal e depois animal, obtendo resultados muito importantes, um interesse vasto e imenso, não acadêmico, mas de um valor prático. Acabou por se desenvolver. A importância do embrião reside no fato de que, não tendo ainda formado os órgãos de modo definitivo, pode variar com facilidade. Eis o segredo da vida do qual o homem se apoderou. Há alguns anos foi conferida nos Estados Unidos a primeira patente no campo da embriologia, porque foi produzida uma variedade de abelhas sem ferrão e capaz de fabricar uma quantidade bem maior de mel do que das abelhas comuns. Da mesma forma, algumas plantas foram transformadas, tornando-as capazes de produzir mais frutos do que antes, ou de nascerem sem espinhos, se fossem espinhosas. Do mesmo modo, foram conseguidas raízes ricas em substâncias nutritivas e outras venenosas foram privadas do seu veneno. Os resultados mais conhecidos são aqueles alcançados na obtenção de numerosas e belíssimas qualidades de flores. Hoje em dia, embora o fato ainda seja um pouco conhecido, a atividade do homem estende-se não apenas à terra firme, mas às águas, no reino animal e vegetal. Assim pode-se muito bem dizer que o homem, com sua inteligência, teve a possibilidade de embelezar e de enriquecer o mundo. Se, como fazem os biólogos, se estuda a vida em si mesma e considera essa influência recíproca,
das diferentes formas que elas assumem e das consequências dessa influência, começa-se a ver um dos objetivos da vida humana na Terra e a entender que o homem está entre as grandes forças cósmicas. O homem, com a contribuição de sua inteligência, revela-se de fato como o continuador da criação, quase como se tivesse recebido ordens para adotar esta sua força e ajudar a criação através da aceleração do seu ritmo e para torná-la mais perfeita, exercendo um controle sobre a própria vida. Portanto, o estudo da embriologia não é mais abstrato e infrutífero. Se, com um esforço da imaginação, pensarmos que o desenvolvimento psíquico segue um comportamento semelhante, podemos imaginar que o homem, que hoje pode atuar na vida para criar novos tipos de autodesenvolvimento, também poderia ajudar a controlar a formação psíquica dos homens. Isto porque o desenvolvimento psíquico da criança, e não apenas o do corpo, parece dirigido pelo mesmo desenho criativo da natureza. No recém-nascido, mesmo falando psiquicamente, parece que não há nada formado, exatamente como não havia um homem já feito na célula primitiva. No começo, tem-se a obra de acumulação do material análogo, aquilo que tivemos oportunidade de ver sobre o acumular-se de células mediante a multiplicação. No campo psíquico, essa atividade que acumula age graças àquilo que denominei, ou seja, quem denominou Montessori, mente absorvente. No campo psíquico, os órgãos também se formam em torno de um ponto de sensibilidade. Os pontos de sensibilidade formam-se a seguir, e tão intensos na sua atividade que os adultos não os podem criar em si mesmos, nem imaginar algo semelhante. Nós os resumimos ao ilustrar a conquista da linguagem. Destes pontos de sensibilidade não se desenvolve a psique, mas os órgãos da psique. Nesse campo, cada órgão também desenvolve-se independentemente do outro. Assim, determinam-se a linguagem, a capacidade de calcular as distâncias, de se orientar no ambiente e de se manter ereto sobre as pernas e outras formas de coordenação. Cada uma dessas faculdades desenvolve um interesse independente um do outro. E este ponto de sensibilidade é tão agudo a ponto de levar o indivíduo a realizar uma certa série de ações. Nenhuma dessas sensibilidades ocupa todo o período do desenvolvimento. Cada uma delas dispõe de tempo suficiente para assegurar a formação de um órgão psíquico. E tão logo o órgão se forma, a sensibilidade desaparece. Parece que durante esse período atuam energias tão fortes que nós não podemos sequer imaginá-las, de vez que nós as perdemos de tal modo a ponto de não conseguirmos mais nem sequer recordá-las. Quando todos os órgãos estão prontos, unem-se entre si para formar aquilo que chamamos unidade psíquica. O pesquisador Watson, ele nos traz alguns conceitos sobre o comportamento dos animais. Vamos tomá-lo como ponto de partida para novas pesquisas. Assim se referiu. Ele partiu das manifestações exteriores, tomando-as como um guia para aprofundar com mais segurança os fenômenos da vida. E começou a se voltar para o comportamento humano e para a psicologia da criança como algo que poderia entender de modo mais direto. Porém, constatou que, na criança, não existe nenhum sinal de um comportamento estabelecido, confirmando a não existência de instintos e de hereditariedade psicológicas, revelando que os atos do homem são deferidos a uma série de reflexos, sobrepostos em planos
sobrepostos em planos cada vez mais elevados. Assim surgiu e propagou-se pelos Estados Unidos a teoria do behaviorismo, comportamento, que, no entanto, suscitou críticas e oposições daqueles que a julgavam prematura e superficial. Porém, o interesse que ela despertou levou 2 cientistas norte-americanos a pesquisar e estudar o comportamento através das novas investigações sistemáticas, com base nos habituais laboratórios experimentais. Os 2 pesquisadores foram Kogel e Jessel. O primeiro entregou-se a novas pesquisas no campo da embriologia, com a intenção de esclarecer a questão do behaviorismo, e Jessel tomou a si a tarefa de pesquisar o modo mais sistemático, o desenvolvimento das crianças, criando o famoso laboratório de psicologia que hoje é olhado por todos com muito interesse. As pesquisas de Kogel deram uma grande contribuição aos estudos de fatos reais do comportamento dos animais e ademais. Colocaram em relevo uma ideia insuspeitada, isto é, que se os órgãos se desenvolvem depois dos centros, é exatamente para assumirem uma forma correspondente aos serviços que, depois, deverão cumprir no ambiente. Como consequência disto, surgiu não só a hereditariedade do comportamento, mas também a noção nova de que a forma dos órgãos se molda segundo o desenho do comportamento sobre o ambiente. Na realidade, constatam-se na natureza correspondências admiráveis entre a forma dos órgãos e os trabalhos que o animal realiza no ambiente, mesmo quando estes nem sempre redundem num benefício direto ao animal. A dúvida surgida era como acontece isso com os animais. Por que razão um deve arrastar-se, o outro pular, o outro dependurar-se? E por que um só se alimenta de formigas e o outro se adapta exatamente a outra flor, ou a outra, ou outra? Da mesma forma, por que alguns comem seres vivos e os outros, ao contrário, carniças repugnantes? E por que outros se alimentam de ervas ou madeiras e até mesmo humus da terra? Aqui é devido à grande quantidade de espécies diferentes. Por que devem ter um comportamento fixo e tão diferente uma da outra? Por que uma tem instintos agressivos e ferozes e outra espécie é tímida e medrosa? O objetivo dos seres vivos não é, portanto, apenas sobreviver, vencer a luta pela existência, procurar retirar do ambiente o máximo que lhes possa servir para o próprio bem. Estar através de uma livre escolha, como explicava o evolucionismo darwiniano. Logo, o elan vital nem sempre progride apenas para alcançar aperfeiçoamentos seguidos, numa sucessão de formas, e nem mesmo o aperfeiçoamento é, portanto, o verdadeiro fim da vida. Ideias como uma arrasadora força inovadora. Sob um novo ponto de vista, os objetivos dos seres vivos parecem estar muito mais relacionados com as funções necessárias para o ambiente, praticamente como se os seres vivos fossem agentes da criação encarregados de realizarem apenas determinados trabalhos, como acontece com os criados de uma casa ou os funcionários de uma empresa. A harmonia da natureza sobre a superfície da Terra é conseguida através dos esforços dos seres vivos, que realizam, cada qual, seu próprio dever. Os comportamentos também correspondem a este objetivo, portanto, estão muito além das simples necessidades vitais das espécies. Alguns estudos e constatações ampliaram-se. Vamos ver a base do geólogo italiano Antonio Stoppani. A natureza sobre a Terra não foi somente descrita com base nos climas e nos ventos, mas também, segundo a contribuição essencial das plantas, dos animais e dos homens. Cita Antonio Stoppani.
determinando as funções dos seres vivos com relação às condições da Terra, acabou exclamando, entre aspas, todos os animais formam um exército disciplinado e aguerrido que combate para conservar a harmonia da natureza. Mas hoje não é necessário recorrer a observações isoladas e parciais, pois surgiu uma ciência especial, a ecologia, que estuda a correspondência dos seres vivos entre si e revelou-nos a função recíproca dos comportamentos dos seus particulares de uma forma tão minuciosa a ponto de fazê-las parecer uma ciência econômica da natureza e de formar um guia prático ao qual se pode recorrer a fim de solucionar problemas locais, como se faria com relação à agricultura científica. A ecologia, portanto, poderia ser chamada de biologia prática, a qual se baseia sobre os relacionamentos entre seres vivos, ao invés de o fazer sobre os caracteres particulares das espécies. Os conhecimentos modernos são mais compreensíveis e úteis na vida prática, porque a invasão da evolução se completa com as utilizações do ambiente e o aproximar-se mais e mais da verdade da sua unidade. São essas utilizações que surgem como a parte mais esclarecedora e conclusiva. A vida não se encontra sobre a Terra apenas para conservar a si mesma, mas para realizar ali um trabalho essencial na criação e por isso mesmo necessário a todos os seres vivos. Qual seria então o lugar da criança na biologia? A criança, além do impulso vital de criar e de se aperfeiçoar, deve também existir por um outro objetivo, ou seja, a tarefa de cumprir em harmonia e a serviço de um conjunto. Qual será a tarefa desta criança? Seria impossível se prosseguir com segurança rumo à educação científica sem antes se tentar solucionar este problema. Isso porque a criança tem uma tarefa dupla, considerando-se apenas uma, isto é, a de crescer, corre-se o risco, o perigo de suprir as suas melhores energias. Pode-se concluir que a criança, ao nascer, traz algumas potencialidades construtivas que se devem desenvolver às custas do ambiente. Ela vem do nada, no sentido de que não possui qualidades psíquicas, nem habilidades motrizes pré-estabelecidas, porém, tem em si mesma algumas faculdades que determinam o seu desenvolvimento, tomando as características do ambiente que a circunda. Aquele nada da criança recém-nascida é comparável àquele outro nada que é a célula embrionária. No caso da criança, também causa espanto a ideia de que o recém-nascido não traz consigo nada das conquistas da sua raça, de seus parentes, mas sim que ela mesma as forma. E isto acontece em qualquer lugar, em todas as raças, mesmo as mais diversas e primitivas. Também entre os povos, os mais civilizados e em cada recanto da terra. E onde quer que seja, o recém-nascido é sempre o mesmo, ser inerte, vazio e insignificante. Porém, existe nele um poder global, uma essência humana, como diz Montessori, que o impulsiona a formar o homem de seu tempo e de sua civilização. E na sua faculdade absorvente atua segundo as leis do crescimento, que são universais para toda a humanidade. A sua tarefa é preparar o presente de uma vida que está em evolução, que se perde em centenas e milhares de anos no passado da sua civilização e que tem diante de si um futuro em milhares ou talvez milhões de anos. Isto é um presente que não tem limites no passado, como também não tem limites no futuro e que jamais é igual a si mesmo.
Esta divisão de tarefas necessárias entre a criança e o adulto é difícil de ser efetuada num único fenômeno de progresso no qual a transmissão hereditária de caracteres está compreendida. Essa neutralidade da criança, a indiferença biológica para assumir o que quer que se encontre à sua volta e transformá-lo em caracteres da própria personalidade, impressiona como uma prova real de unidade no gênero humano. É a conquista desta verdade que, exatamente nos últimos anos, nos levou a compreender estudos a respeito dos grupos humanos menos evoluídos, para descobrir provas do fenômeno surpreendente. A doutora Ruth Benedict relata na sua obra de 1948 a ida à Patagônia, onde ainda existem raças consideradas as mais primitivas sobreviventes. Ela cita que, ao encontrar o homem branco, as pessoas ficaram apavoradas e fugiram logo que os viram. Pois bem, na fuga, aquele grupo de patagônios deixa para trás uma menina recém-nascida. Esta então foi recolhida pela missão da doutora Ruth e hoje é uma jovem inteligente que fala 2 línguas europeias, tem costumes ocidentais, é católica e estuda biologia na universidade. No decorrer de 18 anos, ela passou praticamente da idade da pedra para a idade atômica, da era atômica. Portanto, o indivíduo pode, no início da vida, realizar prodígios desse tipo, sem cansaço, permanecendo inconsciente. A absorção desses caracteres é um fato vital que recorda o fato físico do mimetismo, que é raro, mas não tão excepcional como se julga no passado. Foram se encontrando cada vez mais fenômenos do mimetismo, tanto assim que todo um setor do Museu Zoológico de Berlim foi adaptado para apresentar uma variada exposição deles. Muito bem, o fenômeno do mimetismo é um dos caracteres de defesa, consistindo na absorção das aparências do ambiente no próprio corpo. Aí está a razão da pele branca do urso polar, da forma da folha das asas de algumas borboletas, da aparência de galhos ou pequenos ramos verdes de outros insetos ou de achatamento e da aparência arenosa de alguns peixes. O fato de reproduzir em si os caracteres do ambiente é independente da história de tais caracteres, nem depende de conhecer aqueles caracteres. Muitos animais observam apenas tais aspectos e caracteres do ambiente, outros absorvem-nos. O exemplo vital pode ajudar a compreender o fenômeno psíquico que ocorre na criança, se bem seja de outro tipo. Terminamos aqui esse maravilhoso capítulo 6. Até mais!